Fala galera, beleza? Thiago aqui, hoje trazendo um conteúdo diferente. Não é review, mas também faz parte sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre um conceito que faz toda a diferença na sua experiência sonora, o chamado palco sonoro. Você já ouviu alguém dizer aí que tem um fone que tem um palco sonoro mais aberto, mais fechado, tridimensional e ficou na dúvida do que significa? Então fica comigo aqui porque até o final do vídeo eu vou tentar passar um pouquinho sobre isso para vocês de uma maneira um pouco mais simples, mais rápida, mas para que também você possa entender. Vou te dar alguns exemplos aqui de algumas músicas práticas para que você possa testar aí nos seus fones de ouvido. Vem comigo! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Se é a primeira vez que está chegando, muito obrigado por chegar até aqui. Esse canal aqui a gente fala sobre fones de ouvido e também sobre algo relacionado ao mundo audiófilo, interagindo um pouco com os fones de ouvido, com os instrumentos e com a gravação. O palco sonoro é a maneira como o som é apresentado dentro da sua cabeça quando você usa um fone de ouvido. É a sensação de espaço, profundidade e posicionamento dos instrumentos. Imagine que você está no show. Se você fecha os olhos, você consegue perceber de onde está o vocalista, onde está a bateria, a guitarra, o teclado. No fone, essa percepção ela pode ser mais ampla, né? Ou estreita, profunda ou rasa, dependendo da construção e afinação do fone. Quanto mais definido, mais imersiva vai ser a sua experiência, tá? Quanto vai ser o palco sonoro maior, menor, depende, tá? Mas a definição dele sim vai tornar esse som um pouco mais imersivo. Para você perceber melhor o palco sonoro, preste atenção em três coisas principais. Primeira, largura, tá? Quão afastados são os instrumentos soam, tá? Parece que a música está ao seu redor ou está tudo comprimido dentro da sua cabeça. Primeiro ponto, fora disso aqui, tá? Se realmente está tudo dentro da sua cabeça, esse som tá em mono, tá? O que tá acontecendo? No mesmo lado, deixa eu pegar um fone aqui. O mesmo som que tá saindo do lado direito, a mesma quantidade que tá saindo do lado direito, está saindo do lado esquerdo, tá? Então, o que tá fazendo é que mesma quantidade aqui, para você vai ficar tudo no centro. Então preste atenção nisso. Mas no caso de músicas estéreos, você tem geralmente o grave no centro e aí depois os médios, os agudos, eles vão sendo posicionados em algumas partes. Quando você tem um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda, ou às vezes nas duas pontas, e tem às vezes até uma certa diferença de entrada de sinal que você consegue, seu cérebro, né, consegue descolar uma coisa do outro, então parece que está bem mais longe ou um pouco mais aqui perto, tá? A profundidade, se você consegue sentir as camadas de um som vindo um pouco mais à frente, um som um pouco mais ao fundo. E também a altura. Em alguns fones os sons parecem ser um pouco mais alto ou um pouco mais baixo, criando esse efeito tridimensional. Claro que tudo não passa de uma percepção, porque normalmente se você tem algo aqui e algo aqui, tá os dois alto-falantes aqui de cada fone aqui dentro. Então é uma percepção que você tem, tá? Então, para entender um pouco isso, né, falar de algumas coisas sobre isso, vamos entender aqui na prática com algumas músicas. Começando aqui com, acho que é o rei, né, das gravações com psicodélicas, Pink Floyd, né? Tem a música Time. Essa música ela tem um efeito de relógio que ela vai tocando em diferentes direções. E com o fone, com um palco sonoro um pouco mais amplo, você sente esses sons vindo em várias direções, quase se estivesse um pouco mais cercado por eles. Outra música é Mountains, que é da trilha sonora do filme Interestelar. Aqui a gente tem um exemplo de profundidade. Em fones mais detalhados, o som eles vão crescendo gradualmente, criando essas camadas, né? Você sente que a música ela tá se expandindo. Tem a música do Daft Punk, que é a George by Moroder, que essa faixa ela tem um baixo bem marcado, na verdade
quase todas, né? Mas bem marcado, e instrumentos mais espalhados nesses espaços sonoros, né? Em fones fechados, o som ele fica um pouco mais comprimido, enquanto fones abertos você se sente cada elemento um pouco mais separados. Dire Straits, a música Money for Nothing. Aqui o palco sonoro se destaca pelo efeito estéreo das guitarras. Com um fone bom, você sente elas vindo em diferentes lados, criando uma espacialidade bem definida. E tem outras músicas que você consegue sentir muito isso. Uma dica, até depois quero fazer um vídeo falando música por música, é muito complicado, porque eu acho que tem mais de 150 músicas, mas eu tenho uma playlist aqui que eu testo fones de ouvido que tá aqui embaixo, que cada música, ela tá lá por alguma razão. Não é por dizer, essas são as melhores músicas para você curtir. Não, ela tá lá porque ela tem algum sentido. Dando uma dica ali, ela começa com muito grave, algumas músicas com um pouco mais de grave, outras que tem uma gravação um pouco mais antiga, onde você tem alguns ruídos de fundo, tem algumas que já tem sibilante. Então é uma boa dica para você testar os seus ouvidos ouvindo essa playlist. Já que você compreendeu o que é um palco sonoro, né, e como ele pode mudar a experiência, eu quero saber qual fone que você usa para que você possa sentir esse palco sonoro. Falar, tenho esse fone, tem um palco sonoro maior, esse tem um palco sonoro menor. Deixa aqui, né, que isso é bem legal, porque a gente vai construindo essa comunidade e uma pessoa vai ajudando o outro. Palco sonoro também é algo aqui fora do script aqui, mas só para falar um pouco para vocês, palco sonoro às vezes grande, pequeno, também dá a sensação quando você tem fone, por exemplo, com maior quantidade de graves. Ele te dá uma sensação que você tem um palco sonoro muito maior, apesar que você tenha algo um pouco mais no centro, porque os graves estão soando mais no centro, mas como tudo é um pouco mais grave, ele te dá uma dimensão um pouco maior. É igual vozes. Você pega uma pessoa que tem uma voz mais grave, quando você ouve a voz, você não vê a pessoa, você tem a sensação que essa pessoa tem 2 metros de altura. Quando você vê uma pessoa que tem uma vozinha fininha, tem aquela vozinha um pouco mais fininha, e você não conhece a pessoa, parece que é uma pessoa pequenininha, magrinha, raquítica, né? E na verdade não tem, não tem isso. Por exemplo, eu acompanho uma pessoa que chama Edson Bruno, ele é um radialista, e ele faz alguns vídeos para a internet também, eu vou deixar um trechinho aqui para vocês. Tem uma voz gigante. E quando você vai ver ele, foi, cara, de onde está saindo essa voz? Tá? Vou deixar aqui 2 pedacinhos. Uma sem a imagem e outra com a imagem. Quem me acompanha há mais tempo sabe do amor que há no meu coração por isso aqui, comunicar. Eu faço rádio há mais de 30 anos, quase 40 anos. Crianças e adolescentes que me acompanharam aí no passado agora estão casados. Foram abençoados pelos programas do Edson Bruno. Você percebeu, né? Então basicamente com os fones de ouvido acontece muito isso também. Com a maior quantidade de graves, você tem essa percepção que o palco sonoro é maior. E quando é um fone um pouco mais limpo, ele te dá destaque, né, para outras frequências, e ele te dá uma sensação de palco sonoro menor. E às vezes não tanto, não é bem assim, porém com os fones de ouvido é tudo um pouco mais inorgânico, podemos dizer assim, né? Porque a sonoridade ela não está sendo afetada pelo ambiente em si, e sim, claro, que um pouco simples, mas que você coloca um fone de ouvido aqui, você vai ainda continuar ouvindo, porém diminui muito a sonoridade externa. Mas a gente vai pegando ali as manhas com o tempo e fica bem legal. Eu gosto de ouvir músicas com fone e também em caixas, né? E isso, cada um tem uma característica diferente, mas que fica bem legal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários também alguma pergunta que você tenha, algum comentário para poder somar a esse vídeo aqui. A gente se vê em breve. Até mais. Tchau.